Querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo à sua videoaula de História. Eu sou o professor Cauê Kaique e juntos, hoje, discutiremos a história do Império Bizantino, respectivamente o tema 11 do módulo 1 do eixo revisional da terceira série do ensino médio. Bora lá? Constantinopla era uma cidade entre dois continentes, e como vimos anteriormente, devido à crise do Império Romano, que afetava primordialmente a porção ocidental do Império, o imperador Constantino decide transferir a capital do Império Romano para Bizâncio. Esta cidade, fundada por colonos gregos por volta do ano 660 a.C., constituía grande e importante entroncamento de rotas comerciais que interligavam os mares Negro e Egeu, e próximo ao Estreito de Bósforo. Esta região de relevância comercial era uma região onde se praticava a troca de produtos tipicamente orientais para o mundo ocidental, especiarias, pedras preciosas, entre outros tipos de produtos muito caros aos comerciantes ocidentais. Constantino reuniu arquitetos, engenheiros, artesãos para remodelar a cidade, ordenando a construção de estradas, casas, igrejas e, portanto, do embelezamento de Constantinopla, assim como muralhas e outras edificações que as protegessem. Essas obras, iniciadas por volta do ano 324, prolongaram-se até o ano 330 a.C., quando a cidade foi reinaugurada com o nome de Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino, e buscando recriar algumas características do Império Romano, também podendo ser intitulada de A Nova Roma. Em 395, ocorreu a divisão oficial do Império Romano, quando Constantinopla passa a ser, portanto, capital do Império Romano Oriental. Depois do desaparecimento definitivo do Império Ocidental, os imperadores do Oriente passaram a se considerar os legítimos herdeiros do título imperial e soberano romano, e, por sua vez, os cidadãos bizantinos consideravam-se os novos romanos. Vamos discutir uma das fases mais importantes do Império Bizantino, a chamada Era Justiniana. A Era de Justiniano, expansão e esplendor do Império. Desde a divisão oficial do Império Romano em 395 a.C., os imperadores do Ocidente e do Oriente encontravam dificuldades para governar, devido principalmente às ameaças das invasões bárbaras. Foi somente no século V, durante o governo de Justiniano, que o Império Bizantino tornou-se mais bem estruturado e se expandiu. Neste período, forças bizantinas desencadearam diversas campanhas com o propósito de reconquistar territórios que já haviam pertencido ao Império Romano Ocidental, que a essa altura já havia se esfacelado. O objetivo era recuperar e restaurar o velho Império Romano em toda a sua extensão. Justiniano, que era um jovem general do exército, havia se casado com Teodora e, através de um golpe militar, chega ao poder. Vamos observar algumas das características mais relevantes da Era Justiniana. As condições sociais que marcam o governo de Justiniano e o Império Bizantino são muito parecidas com o da velha Roma, da Roma Ocidental. Era sabido que a população pobre recebia por parte do Estado alimentos gratuitamente e se divertia, por exemplo, assistindo às corridas de hipódromo. Essas diversões serviam também para aliviar as múltiplas tensões sociais que marcam, uma sociedade com conflitos e contrastes tão gritantes. Os trabalhadores livres eram mal remunerados e a moradia tinha preço elevado, obrigando muitas pessoas a viverem em condição de marginalidade, ocupando as próprias ruas da cidade. Mesmo assim, as condições de vida eram consideradas melhores em Constantinopla do que em outras cidades do Império. Ainda assim, muitas tensões sociais se manifestaram no período, como, por exemplo, a Revolta de Nica. Em 532, explodiu em Constantinopla uma revolta de características populares à luz das tensões que marcavam esta sociedade.
Altos tributos eram cobrados da população para sustentar os gastos militares e as demais despesas da corte e administração do império. A revolta começou quando, de forma inesperada no hipódromo, um dos poucos locais públicos onde a população podia entrar em contato mais direto com as autoridades máximas do governo, houve uma disputa pautada em uma corrida de cavalos. Essa disputa levou à dúvida sobre quem vencer a competição. O imperador Justiniano, que lá estava no hipódromo, quis intervir para escolher o vencedor. A multidão, dividida entre grupos rivais, as facções políticas favoráveis ao governo e desfavoráveis, ou seja, dos azuis e dos verdes, gritavam Nika, 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 que em grego significava vitória. As tensões sociais ali contidas eram tensões sociais que ilustravam as contradições desta própria sociedade e expressavam um movimento de protesto contra as injustiças. No hipódromo, o conflito ganhou as ruas a partir do hipódromo, o conflito tomou as ruas da cidade e adquiriu um caráter de rebelião contra o governo. Durante 6 dias, a capital foi pilhada e incendiada. Por exemplo, a catedral, de Sofia, um dos marcos da arquitetura bizantina, foi incendiada e pilhada pela população revoltosa. Tropas imperiais foram reunidas para reprimir a revolta, que resultou na morte de mais de 35 mil pessoas violentamente reprimidas pelos braços e pelas mãos do Estado. O governo de Justiniano foi responsável por importantes contribuições ao campo das mentalidades e do próprio conhecimento. Durante o seu governo, juristas bizantinos assimilaram muitos aspectos do antigo direito romano, adaptando-o às necessidades de uma sociedade marcada pelo cristianismo. Esse trabalho deu origem à obra Corpus Juris Civilis, uma extensa obra que, constituída de leis, decretos, normas e códigos, estabelecia o chamado Código Justiniano. Ao longo do tempo, o código serviu de referência para a legislação de muitos países ocidentais, como, por exemplo, França, Alemanha, Portugal e Brasil. O Código Justiniano, portanto, almejava normatizar os hábitos de conduta e morais da sociedade da época. Justiniano almejava construir uma igreja que estivesse unificada. Seus sucessores procuraram, por meio da religião, impor sua autoridade e firmar a unidade política do império. Recordam-se que em muitas de nossas aulas até este momento, discorremos sobre a importância na Antiguidade e agora na Idade Média de uma imbricação, de uma parceria entre poder espiritual e poder terreno, poder político. Os imperadores apresentavam-se como os principais representantes de Deus, cabendo-lhes proteger a igreja e dirigir o Estado. Assim, os imperadores do contexto pós-justiniano foram chamados de vice-reis do Todo-Poderoso. As suas ordens, portanto, eram consideradas ordens celestes e seu palácio era o Palácio Sagrado. Se Deus era o centro do universo e o imperador seu representante, eles entendiam que devia ser o Estado e a religião governados por um único representante, que estaria em terra a partir da vontade de Deus. Esta união intitulava-se Cesaropapismo, isto é, o comando do Estado e a proteção da Igreja nas mãos de um imperador, que a partir de então passaria a ser intitulado de Basileu. O relacionamento entre a Igreja Católica Romana e o Estado bizantino não foi fácil, porém foi pacífico. Houve, ao longo do tempo, depois do reinado de Justiniano, uma série de conflitos teleológicos entre políticos e partidários dos imperadores bizantinos e a alta hierarquia católica comandada pelos papas. Esses conflitos culminaram em 1054 com o Grande Cisma do Oriente. O mundo cristão dividiu-se então em 2 igrejas. De um lado, a Igreja Católica do Oriente, conhecida como Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Do outro, a Igreja Católica do Ocidente, conhecida, portanto, como Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma e liderada, comandada pelo Papa. No mundo bizantino, podemos dizer que, de modo geral, nunca se estabeleceu uma separação nítida entre Estado e Igreja, isto é, entre política e religião. Já na cristandade ocidental, essas 2 dimensões, política e religião, foram se distinguindo de forma muito mais pronunciada e explícita.
Economia e sociedade, a vida urbana e o controle do Estado. Uma das mais lucrativas atividades econômicas apregoadas pelo Império Bizantino era o comércio, cujo desenvolvimento deveu-se, em grande parte, à privilegiada localização de Constantinopla, como dissemos no início desta aula, não é? Que ligava, basicamente, a Ásia à Europa. Entre os principais produtos comercializados podemos citar perfumes, tecidos, pedras preciosas, porcelanas, entre outros artigos de luxo asiáticos acessíveis à população mais rica da Europa Ocidental e também do norte da África. No entanto, apesar da importância do comércio, a agricultura era uma atividade fundamental da economia bizantina. A maior parte da população vivia desta produção agrícola que vinha de grandes propriedades agrárias, os chamados latifúndios, que pertenciam, em sua grande maioria, aos mosteiros e à nobreza fundiária, proprietária, portanto, dessas terras. Esta última, a nobreza fundiária, ela era formada fundamentalmente por militares que haviam recebido terras como recompensa aos serviços prestados ao imperador. Quase todo o trabalho era feito por servos que dependiam da terra para viver. Observamos, portanto, algo muito similar ao que está acontecendo no feudalismo europeu, que foi por nós estudado na aula passada. O comércio, portanto, como principal atividade econômica do Império Bizantino, é claro, dada também a relevância para a sobrevivência desta sociedade da agricultura, como pontuado há pouco, constituiu elemento que favoreceu o povoamento das cidades. Aponta-se que a própria cidade de Constantinopla chegou a ter algo próximo de 1 milhão de habitantes, seguida por outras grandes cidades, como Tessalônica, Edessa, Tarso e Niceia. Nelas viviam grandes comerciantes, donos de oficinas artesanais, membros do alto clero e uma série de funcionários do governo. Pessoas que utilizavam artigos de luxo, como vasos de porcelana, tapeçarias finas, lã ornamentada com fios de ouro e prata. Além dessa elite, também viviam na cidade outros grupos sociais, como em toda a cidade, há também contrastes em sua população. Observamos grupos de artesãos, funcionários médios e do baixo escalão do governo, além de pequenos comerciantes. Entretanto, a maior parte da população bizantina, ou do Império Bizantino, era composta de trabalhadores pobres, em sua maioria vivendo em meio ao campo. Observe, portanto, os contrastes que marcam esta sociedade. O comércio era pungente, mas a maior parte da população, em relação a esta disparidade de concentração de renda, vivia do campo, mas não representava a maior parte das riquezas do Império. As corporações de ofício. Veja, por meio de seus funcionários, o governo bizantino controlava e sistematizava as atividades econômicas, artesanais e comerciais, supervisionando desde a qualidade do serviço prestado, assim como a qualidade daquilo que se produzia. O objetivo desta intervenção estatal era de controlar os preços e o abastecimento das cidades. A produção estava distribuída em corporações de ofícios, isto era, formadas ou organizações formadas por oficinas de um mesmo ramo, como por exemplo a carpintaria, como por exemplo a tecelagem ou a sapataria. Artesãos e comerciantes estavam agrupados em corporações regulamentadas e supervisionadas pelo Estado, que decidia desde preços a salários ao índice de lucro de cada um desses segmentos, não deixando, portanto, muito espaço para a iniciativa privada e para o jogo do livre comércio. Religião e cultura no Império Bizantino. Veja, em Constantinopla, a língua predominante era o grego, uma vez que os gregos participam do processo de formação do próprio Império Romano. Entretanto, diversos povos também habitavam o Império, como por exemplo eslavos, judeus, gregos, persas e egípcios. Essa variedade, essa pluralidade de manifestações culturais dentro de um mesmo território influenciou sua produção cultural. Portanto, a cultura bizantina era plural e híbrida em muitos aspectos. No Império Bizantino, a religião oficial era o cristianismo. A igreja cristã do Oriente exercia uma influência muito direta sobre diversos setores da sociedade,
fundamentava o poder imperial, absorvia boa parte dos recursos econômicos do império e estava presente em grande parte da ordenação da vida cotidiana. A Igreja Cristã do Oriente tinha entre seus líderes o Patriarca de Constantinopla, uma figura de autoridade hierárquica e eclesiástica. E, em termos práticos, a autoridade do Patriarca estava subordinada ao Imperador Bizantino, considerado, portanto, detentor da Igreja, ou líder da Igreja e representante da fé cristã, além de líder político. O mundo bizantino foi marcado por uma série de conflitos e discussões do campo da religiosidade. Um dos que nós pontuaremos na aula de hoje foi um que, levantado por Gregório de Nissa, um padre do século IV, deixou registrado que em diversos cantos da cidade de Constantinopla havia debates e pessoas envolvidas em debates teológicos. Entre os mais famosos desses debates teológicos, dois se destacam: a iconoclastia e o monofisismo. O monofisismo era uma doutrina que afirmava que Cristo tinha somente a sua natureza divina. A sua natureza humana, que era apregoada pelos princípios do catolicismo cristão romano, era, portanto, negada. A iconoclastia era uma doutrina que repudiava a adoração a ícones religiosos, assim como a imagens de santos em templos religiosos. É claro que estas questões, no entanto, também escondiam conflitos do campo político. Por exemplo, na questão da iconoclastia, havia um impasse entre o imperador e os monges que criavam e que construíam, por exemplo, estes mosaicos. No campo da arte bizantina, diversas produções marcaram este período e que foram construídas ou pensadas a partir de uma rica diversidade cultural que também marcava e caracterizava este império. Havia a presença de uma arte oriental, influenciada por essas conexões comerciais, e o equilíbrio e a leveza de uma arte clássica greco-romana. No campo da arquitetura, uma das mais renomadas e importantes marcas da presença bizantina na história da humanidade, observamos a Basílica de Santa Sofia, que em grego significava Sagrada Sabedoria, em cuja construção mais de 10.000 operários trabalharam ao longo de 5 anos. O projeto arquitetônico da Basílica com cúpula serviu de modelo para diversas outras construções, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Depois da conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos, por volta do século XV, a Basílica de Santa Sofia foi transformada em mesquita e recebeu 4 minaretes. Os mosaicos bizantinos também destacaram-se e foram considerados patrimônios da humanidade, uma vez que apresentavam as características rebuscadas e esta fusão cultural entre o equilíbrio da arte clássica greco-romana, não é? E esta fusão com a arte oriental como um grande legado da civilização bizantina. A crise do Império Bizantino, último eixo da discussão conceitual apresentada por esta videoaula. Uma série de ataques externos foram enfraquecendo a administração central do Império Bizantino. Como consequência, muitos territórios conquistados ao longo do século VI acabaram perdidos para inimigos externos. Foi somente durante os séculos X e XI que o Império Bizantino recuperou parte desses territórios e Constantinopla voltou a ser sede de importantes movimentações comerciais. A administração tornou-se mais eficaz, a economia estabilizou-se e as fronteiras entre Europa, Ásia e Norte da África foram fortalecidas, conferindo ao Império segurança. A prosperidade, entretanto, durou alguns séculos e deixou suas marcas mais profundas no campo da arte, da arquitetura, como acabamos de pontuar. Finalmente, depois de 11 séculos de existência, o Império Bizantino foi conquistado pelos turco-otomanos em meados do século XV, marcando o fim da Idade Média. No contexto do final da Idade Média e do ataque dos turco-otomanos sobre o Império Bizantino, nós temos uma série de consequências que marcam este período. O primeiro deles é que, paralelamente a todos esses conflitos que marcam o final do Império Bizantino, temos o incipiente, mas já inicial, renascimento das cidades europeias ocidentais. E esse renascimento comercial tira a exclusividade das rotas comerciais
que cruzavam o território bizantino ou que se imbricavam no território bizantino, que fortaleciam o seu comércio. Isso passa a acontecer, portanto, também na Europa Ocidental. Mas uma das características mais assintosas da conquista de Constantinopla por parte dos turco-otomanos foi a migração de intelectuais de Constantinopla para a Península Itálica, levando consigo diversos conhecimentos da cultura greco-romana preservados na história do Império Bizantino. Historiadores consideram que esse fato pode ter influenciado, em certa medida, movimentos históricos que acontecem posteriormente, como o renascimento comercial e artístico da Europa Ocidental. Outra consequência importante deste domínio foi o aumento do preço e dos tributos dos comerciantes europeus, que se deslocavam e que passavam pelas rotas comerciais provenientes do contato entre Ásia, Europa e Norte da África. Este fato estimulou os ocidentais europeus, como por exemplo portugueses e espanhóis, a busca de um novo caminho até os fornecedores orientais, processo histórico intitulado de As Grandes Navegações. A conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453 é o marco tradicionalmente utilizado para assinalar o fim da Idade Média. Querido aluno, querida aluna, esta foi a nossa aula sobre o Império Bizantino, tema 11 do módulo 1 do eixo revisional. Realize agora as atividades orientadas na Blackboard, poste ainda no fórum de discussão as dúvidas que você eventualmente tenha e guarde também alguns apontamentos, se assim o desejar, para o nosso momento online nesta semana. Discutimos hoje a importância e o legado desta civilização para nós na contemporaneidade e como se deu a transição da Idade Média para o mundo moderno. Muito obrigado por sua atenção, por ter assistido essa aula. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.